Às 3 horas da madrugada, quando o mundo inteiro dorme, alguns despertam para um encontro transformador. Kathryn Kuhlman já havia partido há mais de 40 anos, quando descobriram algo extraordinário escondido em seu livro sagrado. Uma oração manuscrita. Palavras escritas pela própria mão de Smith Wigglesworth, o homem que testemunhou inúmeros milagres de cura e ressurreição. Mas por que essa oração estava ali? E por que às 3 da manhã? Você já sentiu que existe algo mais? Algo que os grandes servos de Deus sabiam, e você não? Kathryn Kuhlman sentia isso também. Ela sabia que Smith Wigglesworth carregava um mistério que ela guardou até o último dia de sua vida. Hoje, você vai descobrir esse mistério. Smith Wigglesworth não era um homem comum. Quando ele entrava numa sala, a presença de Deus o acompanhava. Paralíticos andavam, cegos enxergavam, mortos ressuscitavam. Mas Wigglesworth tinha uma prática diária que poucos conheciam. A cada dia, por mais de 50 anos, ele acordava às 3 horas da manhã para orar. 3 da manhã não é acaso, não é coincidência. Jesus morreu às 3 da tarde. O véu do templo se rasgou às 3 da tarde, a hora mais escura antes da aurora. Às 3 da manhã, a comunhão com o divino se intensifica. É quando as forças do mal agem com mais força, mas também quando Deus responde com mais poder. Wigglesworth sabia disso, e Kathryn descobriu. Eles se encontraram apenas uma vez. Foi em 1947, 2 anos antes da morte de Wigglesworth. Ela era uma pregadora fervorosa, lutando para entender seu chamado. Ele era o homem que enfrentava o mal com o poder de Deus na face da terra. O encontro durou 3 horas. Só eles sabiam o que foi dito. Mas agora sabemos de algo mais. Quando Kathryn morreu, em 1976, sua Bíblia foi guardada em um museu particular. Por décadas, ninguém a abriu. Era sagrada demais, personal demais. Até que um pesquisador autorizado finalmente a examinou em 2018 e encontrou algo que mudou tudo o que pensávamos saber sobre esses 2 grandes homens e mulheres de Deus. Entre as páginas de Isaías 55 estava um manuscrito precioso, a caligrafia inconfundível de Smith Wigglesworth. Uma oração, não qualquer oração. A oração que ele fazia às 3 da manhã. A mesma oração que transformou um trabalhador humilde e sem instrução formal no homem mais poderoso de sua geração. Você quer saber o que estava escrito naquela folha? Antes de revelar, você precisa entender uma coisa sobre Smith Wigglesworth. Ele não era perfeito, era firme, às vezes direto, completamente diferente de Kathryn. Ela era gentil e amorosa, cheia de compaixão. Ele era como um fogo fervoroso e transformador. Mas os 2 tinham algo em comum. Eles sabiam orar de uma forma que quebrava as barreiras do espiritual. Wigglesworth costumava dizer algo que perturbava muita gente. Ele dizia que a presença de Deus era essencial para sua existência. Para ele, não era dramático, era literal. Era por isso que ele se levantava às 3 da manhã. Não por obrigação, mas por uma necessidade inerente ao seu ser. Imagine a cena. Todo santo dia, às 3 horas exatas, os pés de Wigglesworth tocavam o chão gelado do quarto. Ele não acendia a luz. Não precisava. A oração era parte de sua alma. As mesmas palavras que mudaram sua vida quando era ainda um homem comum, trabalhando com as mãos, sem educação formal. E as mesmas palavras que Kathryn Kuhlman guardou como sua herança espiritual mais preciosa. Mas tem mais. A forma como essa oração chegou às mãos dela revela algo extraordinário sobre ambos. Smith Wigglesworth não costumava escrever. Ele não era homem de muitas palavras fora do púlpito. Mas naquele encontro de 1947, algo aconteceu. Algo que fez um homem que raramente escrevia pegar papel e caneta. Kathryn contou anos depois a uma amiga próxima. Wigglesworth mirou seus olhos e disse algo que a impactou profundamente. Ele disse que via nela a chama divina que o consumia anos antes.
Mas ele também via o risco de perder a fé e o fervor espiritual. Foi então que ele escreveu a oração. Menina, ele disse, esta oração me manteve vivo espiritualmente por 50 anos. Guarde ela, use ela e nunca, jamais, deixe de buscar a Deus na madrugada. É nessa hora que Deus separa os verdadeiros dos religiosos. Você já se perguntou por que alguns cristãos experimentam o poder sobrenatural e outros lutam para sentir Deus por 5 minutos? Por que alguns conseguem superar grandes desafios e outros não conseguem mover nem a si mesmos? A diferença não está em dons, conhecimento ou crença. A diferença está na comunhão profunda. E comunhão profunda se constrói na madrugada silenciosa, quando só você e Deus estão acordados. Wigglesworth descobriu isso por acidente. Em 1876, ele tinha 26 anos e sua vida estava desmoronando. Empresa falida, casamento em crise, os filhos doentes. Ele era cristão, mas cristão nominal. Ia à igreja. Mas Deus parecia distante. Até uma noite que mudou tudo. Ele não conseguia dormir. Eram 3 da manhã e uma angústia profunda tomou conta dele. Levantou da cama e começou a caminhar pela casa. Não sabia o que fazer. Não conhecia as regras da oração. Então ajoelhou na sala e começou a falar com Deus como nunca havia falado antes. Não foi oração bonita. Não foi oração teologicamente correta. Foi o clamor angustiado de um homem que havia atingido seus limites. E Deus respondeu. A presença imensurável de Deus encheu aquela sala de um jeito que Wigglesworth nunca havia experimentado. Ele sentiu literalmente o peso da glória. Começou a chorar e não conseguia parar. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação e encontro com Deus. Naquela madrugada, às 3 horas, Smith Wigglesworth teve um novo nascimento espiritual. De verdade. A partir daquele dia, ele precisava encontrar-se com Deus antes de dormir. Tornou-se necessidade vital. Como respirar, como beber água. Ele precisava daqueles momentos de intimidade com Deus. E foi nessas madrugadas que Deus começou a ensinar-lhe lições que só Deus poderia ensinar. O primeiro milagre aconteceu 3 meses depois. A filha de um vizinho estava morrendo de febre. Os médicos disseram que não havia mais nada a fazer. Wigglesworth nunca havia orado por cura, na vida. Mas naquela noite, às 3 da manhã, Deus lhe falou. Uma voz clara como Crystal. Vá orar pela menina. Ele sabia que não era imaginação. Nos últimos 3 meses, essas conversas matinais com Deus haviam se tornado mais reais que qualquer outra coisa em sua vida. Ele se levantou. Foi até a casa do vizinho e tocou a campainha às 3:30 da manhã. O pai da menina o recebeu desesperado. Wigglesworth entrou no quarto onde a criança agonizava. Colocou as mãos sobre ela e orou a oração que Deus havia lhe ensinado naquelas madrugadas. A febre desapareceu imediatamente. A menina recuperou a consciência e pediu água. Wigglesworth voltou para casa sabendo que sua trajetória havia mudado para sempre. Deus havia encontrado um homem disposto a acordar às 3 da manhã. E agora, usaria esse homem para transformar vidas e impactar o mundo. Mas a oração... Qual era a oração? Kathryn Kuhlman levou 30 anos para decifrar completamente o mistério que Smith Wigglesworth lhe confiara. Ela começou a despertar às 3 da manhã, logo após aquele encontro transformador de 1947. No início, era uma árdua tarefa. Ela não era exatamente uma pessoa matutina, mas algo na maneira como Wigglesworth descrevera aquela hora a convenceu de sua importância. Nos primeiros meses, ela apenas lia a oração, repetia palavra por palavra. Era bela, sim, mas o poder ainda era um enigma. Até a noite em que algo extraordinário aconteceu, era março de 1948. Kathryn atravessava uma das crises mais desafiadoras de seu ministério. Críticas ferinas chegavam de todos os lados. Questionavam sua autoridade, seus dons, se uma mulher poderia de fato ser instrumento de Deus daquela maneira.
Ela estava devastada. Naquela madrugada, às 3 horas, acordou como de costume. Mas, em vez de simplesmente ler a oração de Wigglesworth, começou a chorar. Chorou por 2 horas ininterruptas. E foi no meio das lágrimas que a compreensão surgiu. A oração não se tratava de palavras. Era sobre rendição. Smith Wigglesworth descobrira que às 3 da manhã, quando todas as defesas ruem, quando o orgulho adormece, o coração humano encontra a capacidade de se entregar totalmente a Deus. E nessa entrega completa, Deus encontra espaço para agir. A oração era o veículo. O combustível era o quebrantamento. E Catherine estava quebrantada. Naquela manhã, às 5 horas, ao concluir sua oração, Catherine Kuhlman era outra. Encontrara o mesmo Deus que Smith Wigglesworth encontrara 70 anos antes. O mesmo Deus que esperava por qualquer alma disposta a se acordar às 3 da manhã e se entregar por completo. 3 meses depois, os milagres que marcariam o ministério de Catherine pelas 3 décadas seguintes começaram a se manifestar. Mas você ainda não sabe o conteúdo da oração. E há uma razão para isso. Porque a oração sem o coração é vazia. Palavras sem rendição são apenas palavras. Smith Wigglesworth poderia ter ensinado sua oração a 1000 pessoas. Apenas algumas a compreenderiam. Apenas aquelas dispostas a pagar o preço da madrugada. Catherine Kuhlman pagou esse preço. Por 30 anos, ela acordou às 3 da manhã. Por 30 anos, orou aquela oração. E por 30 anos, Deus usou uma mulher que muitos rejeitaram para manifestar seu poder sobrenatural. Quando ela faleceu, em 1976, ainda havia pessoas tentando desvendar o mistério do ministério dela. Viam os milagres, as multidões, o poder, mas não viam às 3 da manhã. Não viam a sala escura onde uma mulher se quebrantava diante de Deus. A cada dia, segurando um manuscrito precioso de um homem que encontrara apenas uma vez. E você está pronto para saber o que estava escrito naquela folha? Porque, uma vez que você souber, não haverá mais desculpas. Uma vez que você descobrir o que Smith Wigglesworth orava às 3 da manhã e o que Catherine Kuhlman repetiu por 3 décadas, terá uma escolha a fazer. Você pode continuar dormindo até às 7, 8 da manhã, orando 5 minutos antes do café, pedindo a Deus para abençoar seus planos. Ou você pode se juntar aos que acordam às 3 da manhã para descobrir os planos de Deus. A escolha que definirá não apenas seu ministério, mas toda a sua vida espiritual. Smith Wigglesworth costumava dizer algo que incomodava os pregadores de sua época. Ele afirmava que a maioria dos cristãos ora pedindo bênçãos, mas os verdadeiros intercessores oram pedindo problemas. Problemas que somente Deus pode resolver. Situações impossíveis que forçam o sobrenatural a se manifestar. Ele não estava sendo dramático. Estava sendo real. A oração das 3 da manhã não era sobre conforto. Era sobre confronto. Confronto com a própria alma. Confronto com os medos. Confronto com a mediocridade espiritual que satisfazia a maioria, mas nunca satisfez homens como Smith Wigglesworth. E essa era a primeira coisa que se percebia ao ler o manuscrito precioso. Ela não começava pedindo bênçãos. Começava com uma confissão que poucos cristãos teriam coragem de fazer. Catherine Kuhlman percebeu isso na primeira leitura. Aquelas palavras iniciais a impactaram profundamente. Não era o que esperava de um homem que testemunhou inúmeros milagres de cura e ressurreição. Era muito mais profundo, muito mais real, muito mais perigoso. Porque Smith Wigglesworth havia descoberto algo que a igreja moderna esqueceu. Que Deus não procura pessoas perfeitas. Deus procura pessoas quebradas, que sabem que são quebradas, e não tentam esconder isso dele. E às 3 da manhã, quando toda a máscara cai, é impossível esconder qualquer coisa. A oração começava assim, mas antes de revelar as palavras exatas, precisamos entender o contexto histórico. Porque em 1947, quando Wigglesworth escreveu essa oração para Catherine,
O mundo cristão estava em transformação. O avivamento da década de 1940 estava esfriando. Os milagres estavam se tornando raros. Os pregadores estavam se tornando mais educados, mais teológicos, mais respeitáveis e menos poderosos. Smith Wigglesworth via isso com tristeza. Ele via uma geração de pregadores que sabiam mais sobre Deus do que qualquer geração anterior, mas experimentavam menos de Deus do que seus pais espirituais. Kathryn Kuhlman representava esperança para ele. Uma jovem pregadora fervorosa que ainda não havia se conformado com a mediocridade. Uma pessoa que ainda acreditava que Deus poderia usar qualquer um disposto a pagar o preço. E o preço, segundo Wigglesworth, sempre incluía as 3 da manhã. Não porque 3 da manhã seja um horário mágico, mas porque 3 da manhã separa os desesperados dos superficiais. 3 da manhã é o horário dos que precisam de Deus mais do que precisam de conforto. Wigglesworth sabia que se Kathryn fosse capaz de acordar às 3 da manhã pelos próximos 30 anos, Deus faria através dela coisas que surpreenderiam o mundo. Ele estava certo. E agora, finalmente, você vai descobrir o que estava escrito naquela folha que mudou 2 vidas extraordinárias. A oração de Smith Wigglesworth, das 3 da manhã, tinha 7 partes. 7 momentos distintos de rendição que ele havia descoberto ao longo de 50 anos acordando na madrugada silenciosa. Kathryn copiou cada palavra, cada vírgula, cada pausa. Mas antes das palavras, havia uma instrução manuscrita na margem superior. Esta oração deve ser orada de joelhos, em voz audível, sem pressa. Deus não está surdo, mas nós estamos. Smith sabia que às 3 da manhã nossa alma está mais aberta, mais vulnerável. É quando o fingimento não funciona e a religiosidade não cola. É quando apenas a autenticidade sobrevive. A primeira parte da oração era a confissão. Senhor, eu acordo nesta hora porque preciso de Ti mais do que preciso de sono. Confesso que sem Ti sou nada, menos que nada. Confesso que minha força é fraqueza. Minha sabedoria é loucura. Minha justiça é trapo imundo. Quebra-me novamente hoje, porque só quebrado posso ser usado por Ti. Imagine Kathryn Kuhlman lendo isso pela primeira vez. Ela esperava uma oração de poder, de autoridade, de vitória, e encontrou uma oração de desmoronamento. Uma oração que começava admitindo total falência espiritual. Mas era exatamente isso que fazia a diferença. Smith Wigglesworth havia descoberto que Deus não usa pessoas que se acham importantes. Deus usa pessoas que sabem que não são nada sem Ele. E às 3 da manhã, quando todo o ego está adormecido, essa verdade se torna cristalina, brilhante, inegável. A segunda parte era a rendição, uma entrega completa. Entrego-te este dia antes mesmo que ele comece. Entrego-te meus planos antes de os traçar. Entrego-te minhas palavras antes de as pronunciar. Entrego-te minha vontade antes que ela se manifeste. Se não fizeres nada através de mim hoje, que assim seja. Mas se quiseres usar-me, eis-me aqui, completamente teu. Você percebe o que está acontecendo aqui? Esta não é uma oração pedindo bênçãos. É uma oração entregando direitos. Direitos sobre o próprio dia. Direitos sobre os próprios sonhos. Direitos sobre a própria vida. Uma abnegação total. Kathryn levou meses para conseguir orar esta segunda parte com honestidade. Entregar os planos é fácil quando você não tem grandes planos. Mas e quando você tem um ministério em crescimento? E quando você tem compromissos, responsabilidades, expectativas? Foi às 3 da manhã que ela aprendeu que Deus não divide o controle. Ou Ele tem tudo ou não tem nada. A terceira parte era intercessão, um ato de amor incondicional. Levanto-me para orar pelos que ainda dormem, por aqueles que Tu colocaste em meu coração, por aqueles que não sabem que precisam de oração, por aqueles que perderam a esperança, por aqueles que nunca a tiveram. Usa minha madrugada para tocar a manhã deles.
Esta parte transformou completamente a perspectiva de Catherine sobre intercessão. Ela sempre havia pensado na oração como algo que fazia por si mesma, pedindo orientação, proteção, bênçãos pessoais. Mas Smith Wigglesworth havia descoberto que às 3 da manhã, você não ora por si mesmo, você ora pelos outros. É quando Deus lhe dá o coração dele pelos perdidos, pelos quebrados, pelos que desistiram. Foi durante essas intercessões matinais que Catherine começou a receber revelações sobre pessoas que estariam em suas reuniões. Deus lhe mostrava rostos, nomes, enfermidades específicas. E quando essas pessoas apareciam exatamente como Deus havia mostrado, os milagres eram inevitáveis, porque a oração preparava o terreno sobrenatural, preparava o caminho. A quarta parte era a guerra espiritual, um confronto direto com as forças das trevas. Resisto ao inimigo em nome de Jesus. Resisto às mentiras que ele sussurra. Resisto aos medos que ele planta. Resisto à mediocridade que ele promove. Declaro que este dia pertence a Jesus. Declaro que esta casa pertence a Jesus. Declaro que esta família, este ministério, esta nação, pertencem a Jesus. Smith Wigglesworth não era homem de teorias sobre guerra espiritual. Ele tinha experiência prática. Ele sabia que às 3 da manhã você está no horário de pico da atividade demoníaca. É quando a depressão ataca mais forte, quando a ansiedade parece insuportável, quando as tentações são mais intensas. Por isso ele enfrentava de frente, sem medo. Catherine notou que depois que começou a incluir esta parte da oração, as interferências espirituais em suas reuniões diminuíram drasticamente. Menos pessoas manifestando demônios, menos confusão, menos oposição. Porque a batalha já havia sido ganha às 3 da manhã. Uma vitória antes mesmo do começo do dia. A quinta parte era a petição pelo sobrenatural. Um pedido ousado e transformador. Senhor, eu não me contento com uma vida cristã normal. Não me contento com milagres ocasionais. Não me contento com tua presença apenas aos domingos. Peço-te uma vida sobrenatural. Peço-te milagres que glorifiquem teu nome. Peço-te poder que convença os céticos. Peço-te amor que transforme corações. Se isto é pedir demais, então ensina-me a pedir menos. Se isto é pedir pouco, então ensina-me a pedir mais. Esta era a parte mais perigosa da oração. Perigosa porque Deus responde. E responde com força. Smith Wigglesworth sabia que pedir vida sobrenatural significa pedir problemas sobrenaturais também. Significa pedir situações que só Deus pode resolver. Significa ser colocado em posições onde ou você vê milagre, ou você fracassa publicamente. Catherine hesitou por semanas antes de incluir esta parte em suas orações. Ela já tinha um ministério respeitável, já tinha multidões, já tinha sustento. Por que arriscar pedindo mais? Mais uma manhã, às 3 horas, ela entendeu. Vida cristã segura é vida cristã sem poder. E vida sem poder é vida que não glorifica a Deus. Ela começou a orar pedindo o sobrenatural. E Deus começou a responder de formas que abalaram o mundo cristão. A sexta parte era a gratidão antecipada. Uma postura de fé inabalável. Obrigado pelo que ainda não vejo, mas sei que farás. Obrigado pelos milagres de hoje que ainda não aconteceram. Obrigado pelas pessoas que tocarás através de mim. Obrigado pelas vidas que transformarás. Obrigado pelos céus que abrirás. Minha gratidão não depende das circunstâncias. Depende do teu caráter. Isto não é pensamento positivo. Isto é fé bíblica. Smith Wigglesworth havia aprendido que agradecer antes de ver é o que abre os céus. É o que move o coração de Deus. É o que demonstra confiança absoluta no caráter divino. Catherine descobriu que quando começava o dia, agradecendo pelos milagres que ainda não havia visto, esses milagres se tornavam mais frequentes. Não porque Deus precisava da gratidão dela, mas porque a gratidão antecipada criava uma atmosfera de expectativa que facilitava a manifestação do poder.
E finalmente a 7ª parte era consagração. Uma entrega total e irrestrita. Consagro estas mãos para tocarem os enfermos. Consagro esta boca para falar tuas palavras. Consagro estes pés para irem onde me enviares. Consagro este coração para amar como tu amas. Consagro esta mente para pensar teus pensamentos. Consagro esta vida para ser completamente tua. Amém. Simples, direto, definitivo. Smith Wigglesworth terminava cada oração matinal lembrando a Deus e a si mesmo que cada parte do seu ser pertencia ao Senhor. Não em teoria, na prática. Naquele dia específico, Catherine percebeu que essa consagração diária fazia diferença imediata. Nos dias em que ela pulava esta parte, sentia-se espiritualmente desconectada. Nos dias em que incluía, sentia literalmente a unção fluindo através dela. Agora você sabe a oração completa, mas saber não é o suficiente. Por que Smith Wigglesworth escreveu mais uma coisa na margem inferior daquela folha? Uma advertência que Catherine levou 3 anos para entender completamente. Esta oração funciona apenas para quem está disposto a ter sua vida completamente transformada. Se você quer manter sua vida como está e apenas acrescentar um pouco de bênção, não ore assim. Mas se você quer ver o Deus do impossível manifestar-se através de você, acorde às 3 da manhã e renda-se completamente. Você entende a advertência? Esta oração não é para cristãos que querem melhoras. É para cristãos que querem revolução. Não é para quem quer acrescentar Deus à sua agenda. É para quem quer que Deus seja a sua agenda, a sua vida. É para aqueles que desejam que Deus reescreva completamente sua agenda. Kathryn Kuhlman dedicou 30 anos a essa prática. 30 anos acordando às 3 da manhã. E ao final de sua vida, quando questionada sobre o segredo de seu ministério, ela respondeu com a maior simplicidade. Eu acordava às 3 da manhã e me entregava totalmente a Deus. A cada dia, por 30 anos. Não era complicado. Era apenas custoso. Custava o sono, o conforto, a comodidade, o controle. Mas o retorno foi uma vida extraordinária, a mais plena que uma mulher poderia viver. Milagres diários, multidões transformadas, nações impactadas. Um legado que perdura até hoje. E tudo começou com um manuscrito precioso que ela guardou em seu livro sagrado por quase 30 anos. Mas uma pergunta surge. Por que, especificamente, às 3 da manhã? Por que não às 6? Ou ao meio-dia? Smith Wigglesworth explicou isso a Catherine naquele encontro transformador de 1947. E sua explicação muda tudo. Ele disse que 3 da manhã é quando a alma está mais próxima de Deus e mais distante de todas as distrações. Não há telefones tocando. Não há compromissos urgentes. Não há pessoas necessitando de você. É quando você consegue ouvir Deus sem concorrência. Mas há mais. 3 da manhã é quando seus medos estão mais ativos. Quando suas inseguranças gritam mais alto. Quando suas dúvidas são mais insistentes. É o horário mais difícil para ter fé. E exatamente por isso, é o horário mais poderoso para exercitá-la. Quando você consegue louvar a Deus às 3 da manhã, você consegue louvá-lo a qualquer hora. Quando você consegue ter fé às 3 da manhã, você consegue ter fé em qualquer circunstância. Quando você consegue se render às 3 da manhã, você consegue se render quando tudo está desmoronando. Smith Wigglesworth descobriu que às 3 da manhã é onde gigantes espirituais são forjados. E Catherine prove que ele estava certo. Mas existe uma pergunta ainda mais importante. Uma pergunta que determina se este vídeo mudará sua vida ou será apenas mais uma informação interessante que você esquecerá amanhã. A pergunta é: você está disposto a acordar às 3 da manhã? Não uma vez, não uma semana, mas como um estilo de vida, como prioridade absoluta, como o encontro mais importante do seu dia? Porque se você não está, é melhor parar de assistir agora.
Porque conhecer essa oração sem praticá-la é pior do que não a conhecer. É ter a receita do sobrenatural e escolher a mediocridade. Smith Wigglesworth costumava dizer que Deus tem milhares de receitas para milagres, mas Ele só as compartilha com aqueles que estão dispostos a pagar o preço dos ingredientes. O principal ingrediente é o tempo. Tempo real. Tempo sacrificado. Tempo que você daria para outras coisas, mas escolhe dar a Deus. 3 da manhã é esse tempo. Agora imagine sua vida daqui a 1 ano. Se você começar a acordar às 3 da manhã e orar todos os dias. Imagine os milagres que Deus fará. Imagine as pessoas que Ele tocará através de você. Imagine a comunhão profunda que você terá com Ele. Imagine o poder que fluirá da sua vida. Agora imagine sua vida daqui a 1 ano. Se você continuar dormindo até tarde, orando 5 minutos apressadamente, pedindo a Deus para abençoar seus planos, em vez de descobrir os planos dele. A diferença entre essas duas vidas é uma decisão. Uma decisão que você pode tomar hoje mesmo. Smith Wigglesworth morreu em 1947, poucos meses depois de escrever aquela oração para Catherine. Suas últimas palavras foram: "Vou para estar com Jesus." E ele morreu sorrindo. Catherine Kuhlman morreu em 1976. Suas últimas palavras foram: "Jesus, eu te amo." E ela morreu em paz. Ambos viveram vidas que abalaram nações. Ambos testemunharam milagres que desafiaram as leis naturais. Ambos deixaram legados que continuam transformando vidas até hoje. E ambos tinham um denominador comum. Acordavam às 3 da manhã para encontrar-se com Deus. Não é coincidência. É princípio. O mesmo princípio que está disponível para você hoje. A mesma oração que transformou 2 das vidas mais poderosas da história cristã está agora em suas mãos. A pergunta não é se ela funciona. A história já provou que funciona. A pergunta é se você está disposto a funcionar com ela. Porque essa oração exige tudo de você. Sua conveniência, seu conforto, seu sono, seu controle, seu orgulho, sua agenda. Mas em troca, oferece tudo de Deus. Seu poder, sua presença, seus milagres, sua intimidade, sua vida sobrenatural. A escolha é sua. Você pode acordar amanhã às 7 da manhã, como sempre fez, e ter um dia normal. Ou você pode colocar o despertador para as 3 da manhã, ajoelhar-se no chão gelado e orar as mesmas palavras que Smith Wigglesworth orou por 50 anos e Catherine Kuhlman orou por 30. E descobrir por si mesmo por que esses 2 grandes servos de Deus consideravam as 3 da manhã o horário mais importante de suas vidas. A oração está aí. As instruções estão claras. A promessa está garantida pela história de 2 vidas extraordinárias. Agora resta apenas uma pergunta. Às 3 da manhã de amanhã, onde você estará? Na cama, dormindo um sono que você nem lembrará? Ou de joelhos, orando uma oração que pode mudar tudo? Smith Wigglesworth encontrou a oração que mudou sua vida às 3 da manhã de uma noite desesperadora, em 1876. Catherine Kuhlman recebeu essa oração das mãos dele em 1947. E hoje, mais de 70 anos depois, essa mesma oração está sendo entregue a você. Não por acaso, não por coincidência, por propósito divino. A pergunta que vai definir o resto de sua vida espiritual é simples. O que você vai fazer com esse presente?